Programa Valor Humano na Rede Assim está de volta, conversando sobre nossos rumos com a vida 4.0, né? Indústria 4.0, mas estamos na era do 4.0 para cima e É para baixo, né, verdade. Dilson? Sim, é verdade. 4.0, inclusive no Japão, já se diz da sociedade 5.0. Ui, já saltou, o japonês é rápido No mesmo, caso da né? sociedade, a sociedade seria a integração. Como é que funciona tudo isso? O japonês já está um passo à frente. Eles já não falam em questão de tecnologia, já falam em questão de desenvolvimento humano, inclusive com o que você perguntou no bloco passado sobre a inteligência emocional e todo esse trabalho voltado para o ser humano. O ser humano, na verdade, essa curva está voltando ao ser humano sempre. O Peter Diamandis, que é um escritor norte-americano, ele fala muito isso no livro Abundância. Se a tecnologia vai fazer aquilo que eu tenho hoje de preocupação pelos esforços, sobrará mais tempo para que eu Sim. dedique ao ser humano. E o que eu faço com esse tempo? É justamente essa foi uma das perguntas norteadoras que me levaram ao estudo do propósito. Porque me pareceu, pessoalmente, que a bússola norteadora, para sempre que o mundo muda, é falar, bom, tudo bem, mudou o negócio, mas qual é o meu propósito? Ah, é ser comunicador, é ser educador. Então eu vou lá e me adapto à nova realidade que tem dentro desse novo mundo que a gente tem, desde que eu tenha um Sim. propósito muito claro daquilo que eu tenho que fazer, né? Perceba hoje a quantidade de informações que nós temos, já é a doença do novo século, o estresse e a depressão. O que eu diria, salvo raríssimas exceções, seria entender qual é o propósito. Eu Uhum. brinco quando a pessoa está em depressão, de fato está num buraco. E quando eu perco essas âncoras que me prendem a essa vida ou a algumas pessoas, eu perco o propósito e eu não consigo enxergar mais razão para viver. Então é uma doença do século XXI alinhado principalmente à falta desses propósitos. Aí me vem mais uma dúvida em relação a essas transformações que você tem estudado tanto, Adilson. Sim. Que dica você daria para o empresário em relação ao seu negócio? Porque eu acredito que não são só 43% dos empregos que deixaram de existir, mas um percentual considerável das empresas mudarão os seus rumos. Sim. Que dica você dá para esse cara? Bom, no primeiro bloco eu falei que é para não brigar com a tecnologia. É verdade. E também no segundo falamos para sermos flexíveis. Sim. Vamos pegar essas duas coisas agora no terceiro bloco. Para o empresário, flexível, não brigar com a tecnologia, ser adaptável. Veja caso do Uber, que na verdade foi uma mudança em relação aos táxis. Veja o caso do Netflix em relação às locadoras. Veja o caso do Airbnb com relação ao aluguel. Então, a adaptabilidade. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar sentado reclamando. Eu tenho que ver o que a tecnologia pode agregar de valor e fazer para o meu negócio. Então, desenvolver formas de utilizar a tecnologia para que eu sobreviva ou ainda cresça o mercado, não pensando negativamente. A tecnologia é agregadora se bem empregada, se empregada de maneira estratégica. O que te levou a estudar tudo isso, Adilson? Uma das minhas formações, eu sou formado em administração, também é processamento de dados. E desde criança sou apaixonado por computador, porque eu acho que a máquina tem uma capacidade muito grande de ajudar o ser humano. E quando eu vejo algum filme de ficção projetando o futuro, eu me vejo, às vezes, vivendo uma era errada. Eu falei, gente, isso é tão comum, é tão óbvio, e como isso ainda não é realidade. Então, eu entendo que tecnologia esteja um pouco na minha veia, desde dos filmes que eu assisti quando criança, do meu primeiro computador, que foi um 286 com TV de monitor de fósforo verde. O meu foi um 386. Um 386. E eu me apaixonei muito por tecnologia. Então, quando eu vejo algumas projeções, eu acho isso muito comum, como por exemplo a roupa integrada ao ser humano, e essa roupa ser uma roupa inteligente. É para mim muito óbvio, porque se eu já estou vestindo essa tecnologia, por que ela não dá algum resultado? Se não dá um resultado, um copo comum com água ou com café, ele poderia apresentar temperatura da bebida, poderia, enquanto eu seguro qual é a minha pressão sanguínea, batimentos A gente cardíacos. está vendo tudo isso, está dizendo dos smartwatches hoje em dia que fazem tudo isso já, né? Exatamente. Conectam com o celular, com o batimento, com tudo São mais. as coisas, eu não diria tornando vivas, mas dando resultado ao ser humano sem que eu me esforce para isso. E você está passando por uma transformação muito grande também na sua vida de apostar em comunicar às pessoas essas boas novas, essas dicas de como navegar no meio com um palestrante, né? Exatamente. Assim como o nosso colega, amigo, há mais de 20 anos, Jorge Luiz, ele trabalha também com palestras e nós estamos migrando para esse lado de palestrante profissional. Eu estou tentando e espero conseguir trabalhar com comunicação disruptiva,
por orientação do nosso mestre, mentor Marcelo de Elias. Eu cheguei até a criar um site sobre isso, porque muito se fala e pouco se explica a respeito de comunicação disruptiva, que na verdade vai fazer parte do nosso cotidiano daqui a pouquíssimo tempo. Deixa então a sua mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente na Rede Assim. Certo? Não desista da tecnologia, veja o que você pode extrair para o seu bem, tanto familiar quanto profissional, pessoal. Desenvolva-se. Não pare de pesquisar, jamais. E, se possível, acesse o nosso site para que possa ser conhecido um pouco mais como funciona a tecnologia. O objetivo é principalmente esse. Comunicação disruptiva.com.br. é o que você vai poder acompanhar logo após ouvir a nossa pensata do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.